Meu irmão passou meses fazendo comentários inapropriados sobre o corpo da minha filha adolescente, dizendo que ela estava crescendo e se tornando uma mulher. Quando o confrontei, ele se fez de vítima e disse que tudo era mentira. Meus próprios pais acreditaram nele, acusaram minha filha de querer chamar atenção e chegaram a insinuar que ela tinha interesse nele. Tudo desmoronou quando a própria filha dele decidiu contar a própria história. Minha família sempre foi muito unida, ou pelo menos eu achava que éramos, até que tudo desmoronou no mês passado. Meus pais moram a cerca de 20 minutos de nós. Sou um homem de 42 anos casado com minha esposa Joyce há 16 anos. Temos 2 filhos, Ruth, de 14 anos, e Zachary, de 10. Tenho 2 irmãos. Meu irmão mais velho, Doug, tem 45 anos, e minha irmã mais nova, Evelyn, tem 39. Doug está divorciado há 3 anos e tem uma filha chamada Andrea, de 16 anos. Evelyn é casada e tem gêmeos de 7 anos. Nos últimos 8 anos, minha família tem a tradição de se reunir a cada 2 meses para o que chamamos de Dia da Família. É basicamente uma grande reunião na casa de alguém, onde fazemos churrasco, jogamos jogos e passamos tempo juntos. As crianças adoram porque podem brincar com os primos. Meus pais adoram porque podem ver todos os netos de uma vez. Nós revezamos a casa que vai receber o encontro e todos trazem algo para contribuir. Ruth sempre foi a alma dessas reuniões. Ela é extrovertida e enérgica, sempre organizando jogos para as crianças mais novas e ajudando a preparar tudo. Ela é particularmente próxima de Doug porque ele lhe ensinou a tocar violão há 2 anos, e eles se aproximaram por causa da música desde então. Há cerca de 6 semanas, foi a nossa vez de receber o Dia da Família. Joyce e eu começamos a planejar com 3 semanas de antecedência, como sempre fazemos. Fazemos uma lista de alimentos para comprar, jogos para preparar e geralmente limpamos a casa profundamente, porque minha mãe tem opiniões sobre limpeza. 2 semanas antes do evento, Ruth começou a agir de maneira diferente. Ela perguntou se poderíamos adiá-lo. Quando perguntei por quê, ela disse que tinha muitos deveres de casa. Achei estranho, porque Ruth nunca deixou os trabalhos escolares interferirem no Dia da Família antes. Ela é uma boa aluna, mas administra bem o seu tempo. Uma semana antes do evento, ela perguntou novamente se poderíamos cancelar tudo. Ela disse que talvez pudéssemos simplesmente sair para jantar, só nós 4. Eu disse que não poderíamos fazer isso, porque todos já estavam planejando vir. Ela ficou quieta depois disso e passou a maior parte da noite no quarto. 3 dias antes do Dia da Família, Joyce veio até mim enquanto eu estava na garagem organizando as coisas para o evento. Ela me disse que Ruth estava chorando no quarto e finalmente contou o que estava acontecendo. O rosto de Joyce estava sério de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Ela disse que Ruth confessou que Doug a deixava desconfortável e que ela não queria mais a presença dele por perto. Subi imediatamente e sentei-me com Ruth no quarto dela. Ela estava na cama com os joelhos encostados ao peito. Pedi-lhe que me contasse o que tinha acontecido. Ela começou a chorar novamente e demorou cerca de 10 minutos até conseguir falar. Ela me contou que Doug tinha começado a dizer coisas para ela durante os 2 últimos dias em família que a faziam sentir estranha. No começo, ela achou que estava exagerando, mas os comentários continuaram e ficaram piores. Ela disse que ele comentou que ela estava ficando muito bonita e que os meninos da escola dela deviam estar fazendo fila para ficar com ela. Ele disse que ela estava se desenvolvendo bem e que podia ver que ela estava se tornando uma mulher. Durante o último dia em família, ele a encontrou sozinha na cozinha e perguntou se ela já tinha namorado. Quando ela disse que não, ele perguntou se ela já tinha beijado alguém. Ela disse que não novamente e tentou sair, mas ele bloqueou seu caminho por um segundo e disse que seria o segredinho deles. Quando ela finalmente contou, Ruth disse que os abraços também mudaram. Doug costumava dar-lhe abraços rápidos de lado, mas nos últimos meses, ele começou a abraçá-la de frente e a segurar por mais tempo. Ele colocava as mãos na cintura dela. Da última vez, ela disse que sentiu a mão dele deslizar até o quadril e ficar lá enquanto ele conversava com meu pai sobre algo. Ela tentou se afastar, mas ele a segurou com mais força. Eu fiquei sentado ouvindo tudo isso e senti meu peito apertar. Joyce estava parada na porta com os braços cruzados. Quando Ruth terminou de falar, perguntei se Doug já havia tocado nela em algum lugar inadequado ou tentado ficar a sós com ela em algum lugar privado. Ela disse que não, mas que tinha começado a evitar ficar na mesma sala que ele sem outras pessoas por perto. Eu disse a Ruth que ela não precisava mais ver o Doug e que nós garantiríamos isso. Ela perguntou se isso significava cancelar o Dia da Família, e eu disse que sim. Ela começou a chorar mais forte e disse que não queria estragar tudo para os outros. Eu disse a ela que ela não estava estragando nada e que mantê-la segura era mais importante do que qualquer reunião. Joyce e eu conversamos naquela noite, depois que as crianças foram dormir. Ela me disse que acreditava totalmente em Ruth. Joyce tinha um tio que agia de maneira semelhante com ela quando tinha a idade de Ruth. Nada físico chegou a acontecer, mas os comentários e a forma como ele olhava para ela faziam-se sentir insegura.
Naquela época, os pais dela não levaram a situação a sério, e ela sempre guardou ressentimento por isso. Joyce disse que reconheceu o mesmo padrão no que Ruth descreveu sobre Doug. Na manhã seguinte, liguei para meus pais e disse que precisávamos cancelar o dia da família. Minha mãe perguntou o motivo, e eu disse que tinha surgido algo. Ela insistiu em saber os detalhes, então expliquei que Ruth não se sentia confortável perto de Doug e que precisávamos resolver isso em família antes de qualquer reunião. Minha mãe ficou em silêncio por um momento e depois perguntou o que Doug supostamente tinha feito. Dei a ela uma versão resumida do que Ruth nos contou. A resposta da minha mãe foi que Ruth provavelmente estava interpretando mal as intenções de Doug e que ele só estava sendo um tio atencioso. Ela disse que adolescentes às vezes se confundem com a atenção de homens mais velhos e que não deveríamos fazer acusações sem provas. Eu disse que não estava acusando Doug de nada ilegal, mas que o desconforto de Ruth já era motivo suficiente para mantê-los afastados. Minha mãe disse que isso era ridículo e que estávamos basicamente chamando Doug de inapropriado com base na interpretação de uma criança. Eu a lembrei de que Ruth tem 14 anos, não 5, e que ela sabe diferenciar carinho familiar normal de algo que a deixa desconfortável. Meu pai entrou na ligação tentando mediar. Ele disse que talvez ainda pudéssemos ter o dia da família, mas que Ruth poderia ficar no andar de cima ou em outro cômodo quando Doug estivesse por perto. Eu disse que isso não era uma solução e que, se Doug não conseguia entender por que o comportamento dele era errado, então ele não deveria estar perto de nenhuma das crianças. A ligação terminou mal. Minha mãe disse que eu estava destruindo a família por nada. Meu pai disse que todos deveríamos sentar e conversar com calma. Eu disse que não havia nada a conversar enquanto Doug não reconhecesse que o comportamento dele foi inapropriado. Em seguida, liguei para Evelyn e contei o que estava acontecendo. Ela ouviu em silêncio e disse que precisava pensar. Uma hora depois, ela ligou de volta e disse que o marido dela, Tom, achava que estávamos exagerando. A posição de Tom era que Doug sempre foi bom com as crianças e que Ruth talvez estivesse passando por uma fase em que se sentia desconfortável com qualquer atenção masculina. Evelyn disse que não sabia o que pensar, mas que não queria tomar partido. Enviei uma mensagem diretamente para Doug dizendo que ele não era mais bem-vindo em nossa casa. Disse que Ruth havia expressado desconforto com o comportamento dele e que, até ele entender por que seus comentários e contato físico eram inapropriados, ele precisava se manter afastado da nossa família. Ele me ligou em menos de 5 minutos. Doug estava furioso. Disse que Ruth estava mentindo e que ele nunca tinha feito nada de errado. Disse que, na verdade, era Ruth quem vinha agindo de forma inapropriada com ele, seguindo e tentando chamar a atenção dele o tempo todo. Disse que estava tentando desestimulá-la de forma gentil, porque achava que ela poderia ter desenvolvido uma queda por ele e não queria envergonhá-la abordando isso diretamente. Eu disse a Doug que ele só podia estar fora de si se achava que eu acreditaria que uma garota de 14 anos estava dando em cima do próprio tio. Ele disse que eu era ingênuo e que não via como Ruth agia quando eu não estava olhando. Disse que ela vinha se vestindo de forma diferente perto dele e fazendo perguntas pessoais sobre a vida amorosa dele. Eu disse que a conversa tinha acabado e desliguei. Doug ligou de novo 3 vezes. Eu não atendi. Ele me mandou uma mensagem longa dizendo que eu iria me arrepender de afastá-lo por causa de mentiras e que Ruth estava nos manipulando. Disse que, se eu estava tão preocupado com comportamento inapropriado, talvez devesse olhar para como eu tinha criado uma filha que aparentemente sabia inventar histórias sobre membros da própria família. Joyce leu a mensagem e as mãos dela estavam tremendo. Ela disse que a resposta de Doug era exatamente o que predadores fazem quando são confrontados, inverter a narrativa e culpar a vítima. Disse que o fato de ele ter acusado Ruth imediatamente de dar em cima dele era um enorme sinal de alerta. Naquela noite, meus pais ligaram novamente. Dessa vez, minha mãe estava mais calma, mais firme. Disse que tinha falado com Doug e que ele estava devastado pelas acusações. Disse que Doug admitiu que talvez tivesse sido casual demais com o afeto, mas que isso vinha de um lugar de amor e que Ruth tinha interpretado mal. Disse que Doug estava disposto a pedir desculpas a Ruth por tê-la deixado desconfortável, se isso resolvesse as coisas. Eu disse à minha mãe que a versão de Doug, na qual ele afirmava que Ruth o estava perseguindo, tornava qualquer pedido de desculpas sem sentido. Minha mãe ficou na defensiva e disse que Doug só falou aquilo porque estava magoado e tentando encontrar explicações. Disse que estávamos destruindo a reputação de Doug por um comportamento que, segundo ela, foi apenas constrangedor, mas inocente. Meu pai pegou o telefone e disse que eles estavam planejando ir até nossa casa no dia seguinte para sentar com todos nós, inclusive Ruth, e resolver isso. Eu disse a ele que Ruth não seria interrogada sobre isso e que, se eles não conseguiam aceitar o desconforto dela como algo válido sem exigir que ela se defendesse, então era melhor que nem viessem à nossa casa. Meu pai disse que eu estava sendo irracional e que famílias conversam sobre os problemas em vez de cortar pessoas. Eu respondi que famílias também protegem seus filhos, em vez de priorizar o conforto de adultos que não sabem respeitar limites.
A ligação terminou com meu pai dizendo que estava decepcionado com a forma como eu estava lidando com a situação. Os dias seguintes foram tensos. Ruth perguntou várias vezes se tinha causado algum problema. Eu continuei dizendo que não, que ela não tinha feito nada de errado e que os adultos estavam resolvendo as coisas. Zachary percebeu que algo estava errado, mas não demos detalhes a ele. Ele apenas sabia que não haveria dia da família dessa vez. Evelyn ligou e disse que decidiu se manter neutra. Ela disse que amava Ruth e acreditava que Ruth realmente se sentia desconfortável, mas que também não conseguia imaginar Doug fazendo algo predatório. Disse que continuaria mantendo o relacionamento dela com Doug e conosco separadamente e que esperava que, eventualmente, todos resolvessem isso. Meus pais enviaram uma mensagem em grupo para mim, Doug e Evelyn, dizendo que queriam fazer uma reunião de família sem a presença das crianças. Doug respondeu imediatamente dizendo que estaria lá. Evelyn disse que iria. Eu disse que pensaria a respeito. Joyce disse que eu não deveria ir, porque seria basicamente 3 contra 1, com todos tentando me convencer de que eu estava errado. Mesmo assim, decidi ir, porque queria deixar minha posição clara pessoalmente. A atualização. A reunião de família aconteceu na casa dos meus pais 4 dias depois daquela mensagem em grupo. Fui sozinho, porque Joyce ficou em casa com as crianças. Quando cheguei, Doug, Evelyn e meus pais já estavam sentados na sala de estar. Minha mãe começou dizendo que tinha nos chamado ali para que todos pudessem se ouvir e encontrar um caminho a seguir como família. Disse que aquela situação tinha causado muito estresse a ela e que queria resolvê-la antes que causasse danos permanentes. Doug falou primeiro. Ele disse que queria pedir desculpas se o comportamento dele tivesse sido mal interpretado. Disse que amava Ruth como se fosse uma filha e que sempre tentou ser uma referência masculina positiva na vida dela. Disse que os comentários sobre ela estar crescendo eram elogios comuns entre homens e que os abraços eram apenas demonstrações de afeto familiar. Disse que nunca teve a intenção de deixá-la desconfortável e que, se isso aconteceu, ele sentia muito. Em seguida, Doug disse que precisava abordar o que chamou de verdadeiro problema. Disse que Ruth tinha se mostrado excessivamente ligada a ele no último ano. Disse que ela pedia constantemente para passar tempo com ele, mandava mensagens com frequência e o procurava nas reuniões de família. Disse que, cerca de 3 meses antes, Ruth tinha dito que achava ele legal e perguntou se ele namoraria alguém mais jovem quando ela fosse mais velha. Disse que riu daquilo e mudou de assunto, mas que Ruth voltou ao tema algumas semanas depois, fazendo perguntas hipotéticas sobre diferença de idade em relacionamentos. Doug disse que começou a se preocupar que Ruth tivesse desenvolvido uma queda inapropriada por ele e que tentou criar distância de forma gentil, sem ferir os sentimentos dela. Disse que foi por isso que o comportamento dele pode ter parecido estranho. Ele estava tentando ser menos disponível e menos afetuoso para desencorajar esses sentimentos. Disse que nunca comentou nada comigo ou com Joyce porque não queria envergonhar Ruth nem criar um problema que não precisasse existir. Doug disse que achava que as acusações de Ruth eram a forma dela lidar com rejeição e constrangimento. Disse que ela provavelmente se convenceu de que ele tinha sido inapropriado com ela como um mecanismo de defesa depois que ele criou distância. Eu fiquei ali ouvindo tudo isso e perguntei a Doug se ele realmente esperava que eu acreditasse que minha filha de 14 anos tinha sentimentos românticos pelo próprio tio e que a reação dela à rejeição teria sido inventar acusações contra ele. Doug disse que também não queria acreditar nisso, mas que era a única explicação que fazia sentido para ele. Minha mãe entrou na conversa e disse que era por isso que precisávamos conversar, para ouvir os 2 lados da história. Disse que Ruth estava em uma idade em que as emoções são complicadas e que talvez ela não tivesse mentido de propósito, mas sim confundido os próprios sentimentos com as respostas de Doug. Perguntei a Doug por que, se ele estava tentando criar distância, tinha perguntado a Ruth sobre namorados e beijos. Doug disse que estava tentando redirecionar a atenção dela para pessoas da idade dela. Perguntei por que ele disse que aquilo seria o segredinho deles. Doug respondeu que quis dizer que não a envergonharia contando para mim que ela tinha uma queda por alguém da escola. Evelyn disse que conseguia ver os 2 lados e que talvez a verdade estivesse em algum ponto no meio. Disse que talvez Ruth tivesse sentimentos confusos e que talvez as tentativas de Doug de lidar com isso tenham soado erradas. Eu me levantei e disse que a reunião tinha acabado para mim. Disse a Doug que a versão dele dos fatos era ofensiva e que eu não acreditava em uma única palavra. Eu disse aos meus pais que, ao darem espaço para a história dele, eles estavam basicamente chamando Ruth de mentirosa, e que eu não toleraria isso. Disse a Evelyn que não existem 2 lados quando se trata da segurança de uma criança e que essa postura neutra dela era apenas covardia. Meu pai disse que eu estava sendo emocional e não estava pensando com clareza. Eu disse que estava pensando com mais clareza do que nunca e que agora conseguia ver exatamente quais eram as prioridades de cada um. Então fui embora. Quando cheguei em casa e contei a Joyce o que tinha acontecido, ela disse que precisávamos nos afastar completamente da minha família por enquanto. Disse que o bem-estar da Ruth vinha em primeiro lugar e que expô-la a pessoas que questionavam a veracidade do que ela disse só iria prejudicá-la.
2 dias depois daquela reunião, minha mãe ligou e disse que Doug tinha decidido não ir a nenhum evento familiar até que isso tudo passasse. Disse que essa era a forma de Doug manter a paz e que deveríamos apreciar o sacrifício que ele estava fazendo. Eu disse a ela que Doug se manter afastado não era um sacrifício, era o mínimo exigido. Minha mãe disse que eu estava sendo ingrato e que Doug tinha todo o direito de se sentir magoado. No fim de semana seguinte, levei Ruth, Zachary e Joyce para passar o dia fora. Fomos a um fliperama e depois jantar. Ruth parecia mais leve naquele dia do que tinha estado nas últimas semanas. Zachary perguntou por que não estávamos mais vendo a vovó e o vovô, e eu disse que estávamos dando um tempo das grandes reuniões de família. Naquela mesma semana, Evelyn apareceu em casa. Disse que queria conversar comigo sem a influência do Tom. Ela se sentou à mesa da nossa cozinha e me contou que Tom vinha sendo desdenhoso com toda a situação e que eles estavam brigando por causa disso. Disse que Tom ficava insistindo que Doug não faria nada errado e que Ruth provavelmente estava exagerando. Evelyn disse que começou a perceber que a insistência de Tom em defender Doug estava incomodando ela. Evelyn me contou sobre algo que aconteceu quando os meninos dela eram menores. Eles tinham ido à casa de Doug. Quando ela foi buscá-los, Doug estava dando banho neles. Evelyn disse que, na época, isso não tinha parecido estranho, porque Doug era o tio e os meninos o adoravam. Mas Tom comentou depois que achava estranho Doug se oferecer para dar banho nas crianças. Na época, Evelyn tinha defendido Doug, dizendo que ele só estava sendo prestativo. Agora, ela disse que não parava de pensar naquele momento e se perguntava se não tinha deixado passar algo. Perguntei a Evelyn o que tinha feito ela mudar de ideia. Ela disse que, depois da reunião de família, foi para casa e refletiu bastante sobre a explicação de Doug. Disse que, quanto mais pensava, menos sentido aquilo fazia. Disse que, se Doug realmente achasse que Ruth tinha uma queda por ele, a resposta correta teria sido me contar imediatamente, e não tentar lidar com isso sozinho. Disse que a história de Doug parecia algo inventado depois, para justificar o comportamento dele. Evelyn disse que ainda não estava pronta para cortar totalmente o contato com Doug, mas que tinha dito a ele que precisava de espaço para pensar. Disse que Doug ficou furioso com ela e a acusou de traí-lo. Disse que ele falou que, se ela acreditasse nas mentiras de Ruth, então ela era tão ruim quanto eu. Perguntei a Evelyn se ela tinha contado aos nossos pais sobre as dúvidas dela. Ela disse que não, porque sabia que eles só tentariam convencê-la de que ela estava errada. Disse que nossos pais já tinham se decidido e que nada mudaria isso. 3 semanas se passaram sem nenhum contato dos meus pais. Então minha mãe ligou e disse que queria ver Ruth. Perguntei o motivo. Ela disse que Ruth era neta dela e que tinha o direito de passar tempo com ela. Eu disse que tudo bem, desde que Doug não estivesse envolvido e desde que minha mãe não tocasse no assunto com Ruth. Minha mãe concordou. Ela veio no dia seguinte à tarde e passou 2 horas com Ruth. Elas fizeram biscoitos e assistiram a um filme. Quando Ruth subiu para o quarto depois disso, minha mãe me perguntou se Ruth tinha dito algo sobre Doug. Eu disse que tinha pedido especificamente para ela não tocar nesse assunto. Minha mãe disse que não tocou, mas que Ruth parecia feliz e normal, o que a fazia pensar se tudo isso não tinha sido exagerado. Eu disse a minha mãe que Ruth parecia feliz porque Doug não estava mais por perto. Minha mãe disse que eu estava sendo teimoso e que precisava pensar no dano a longo prazo que isso estava causando à família. Eu disse que a única pessoa que causou o dano foi Doug, e que todos os outros estavam apenas escolhendo se iriam permitir isso ou impedir. Minha mãe foi embora chateada. Ela ligou para meu pai do carro, e eu consegui ouvir ela dizendo ao telefone que eu era impossível de conversar. Meu pai me mandou uma mensagem 1 hora depois dizendo que eu precisava amadurecer e parar de punir toda a família por causa de um mal-entendido. Atualização 2. No mês passado, algo aconteceu que mudou tudo. Evelyn me ligou tarde da noite, chorando. Disse que estava revendo fotos antigas no computador e encontrou uma pasta que tinha esquecido, de umas férias em família que todos nós fizemos 5 anos atrás. As férias foram em uma casa de praia que meus pais tinham alugado. Evelyn disse que, em uma das fotos, Ruth tinha cerca de 9 anos e estava em pé ao lado de Doug, perto da piscina. Evelyn contou que olhou a foto com mais atenção e percebeu que a mão de Doug estava na parte inferior das costas de Ruth de um jeito que parecia estranho. Disse que, quando tirou a foto, tinha descartado aquilo como nada demais, mas que agora parecia diferente. Evelyn disse que começou a revisar todas as fotos que tinha de eventos familiares e encontrou mais 3 que a deixaram desconfortável. Em uma delas, Doug estava ajudando Ruth com o violão e estava colado atrás dela de uma forma que parecia próxima demais. Em outra, Doug estava com o braço em volta dos ombros de Ruth, e a mão dele ficava pendurada de um jeito que os dedos tocavam a parte superior do peito dela. Evelyn disse que nenhuma dessas fotos tinha parecido errada na época, mas que, ao olhar agora com um novo contexto, aquilo a deixou enjoada. Pedi que Evelyn me enviasse as fotos. Quando eu as vi, precisei me sentar.
Joyce também olhou e começou a chorar. As fotos mostravam exatamente o que Ruth tinha descrito. A linguagem corporal de Doug com Ruth era diferente de como ele aparecia com qualquer outra criança nas imagens. Perguntei a Evelyn o que ela pretendia fazer com aquelas fotos. Ela disse que não sabia, mas que já tinha mostrado tudo ao Tom. Tom finalmente admitiu que talvez estivéssemos certos em nos preocupar. Evelyn disse que Tom pediu desculpas por ter minimizado tudo e reconheceu que estava errado. Evelyn contou que ligou para Doug e o confrontou sobre as fotos. Doug disse que ela estava exagerando e enxergando maldade em momentos inocentes. Evelyn disse que perguntou diretamente a Doug se ele já tinha tido pensamentos inapropriados sobre Ruth. Doug ficou na defensiva e disse que Evelyn estava se voltando contra ele, assim como eu tinha feito. Evelyn disse que respondeu que não podia mais ignorar o que estava vendo e que precisava que ele ficasse afastado dos filhos dela por um tempo. Doug desligou o telefone. No dia seguinte, minha mãe ligou para Evelyn e a acusou de trair Doug. Evelyn contou a minha mãe sobre as fotos. Minha mãe disse que fotos podem ser interpretadas de várias formas e que Doug já tinha explicado que só estava tentando ser um bom tio. Evelyn disse que tinha acabado de dar desculpas para ele e que estava apoiando a mim e a Ruth. Minha mãe me ligou no mesmo dia e disse que Evelyn tinha enlouquecido e estava tentando virar a família inteira contra Doug. Eu disse que Evelyn finalmente tinha aberto os olhos. Minha mãe disse que eu tinha envenenado a mente de Evelyn. Eu disse à minha mãe que, se ela continuasse defendendo Doug, não veria mais nenhum dos netos. Minha mãe começou a chorar e disse que eu estava destruindo a família. Disse que Doug estava deprimido e quase não saía de casa por causa das acusações. Disse que ele tinha emagrecido e não estava cuidando de si mesmo. Eu disse que isso não era problema meu e que, se Doug estava passando por dificuldades, era consequência das próprias ações dele. Meu pai entrou na ligação e disse que eu precisava parar de fazer ameaças. Disse que afastar a voz dos netos era cruel e manipulador. Eu respondi que proteger meus filhos de pessoas que defendem comportamento predatório não era manipulação, era ser pai. A ligação terminou com meu pai dizendo que eles me viriam no tribunal se eu tentasse impedir que eles vissem Ruth e Zachary. Eu disse que tentassem. 2 semanas depois disso, recebi uma ligação da ex-esposa de Doug, Melissa. Melissa e Doug se divorciaram há 3 anos, e ela tem a guarda principal de Andrea. Melissa disse que Andrea tinha chegado em casa chorando e contado algo que aconteceu 1 ano antes. Andrea disse que, quando tinha 15 anos, Doug entrou no quarto dela enquanto ela estava trocando de roupa. Andrea gritou para ele sair, mas Doug ficou parado ali por alguns segundos antes de sair. Andrea disse que achou que tinha sido um acidente, mas que algumas semanas depois Doug fez a mesma coisa novamente. Quando Andrea o confrontou, Doug disse que a porta do banheiro estava aberta e que ele achou que ela já tinha terminado de se trocar, mas Andrea disse que a porta com certeza estava fechada. Melissa contou que, depois do segundo incidente, Andrea passou a se trocar no banheiro com a porta trancada, em vez de no quarto. Melissa perguntou por que Andrea nunca tinha contado nada antes, e Andrea disse que tinha ficado envergonhada e achou que estava exagerando. Mas, recentemente, Andrea esteve na casa dos meus pais, e minha mãe estava falando sobre como todos estavam sendo injustos com Doug. Andrea perguntou o que tinha acontecido, e minha mãe contou sobre as acusações de Ruth. Minha mãe disse que Ruth provavelmente estava confusa e que Doug nunca faria nada errado. Andrea foi embora sem dizer nada, mas chegou em casa e contou tudo a Melissa. Melissa disse que confrontou Doug sobre isso. Doug negou e disse que Andrea estava mentindo porque ficou com raiva dele por ele ter sido rígido com horários quando ela era mais nova. Melissa disse que não acreditou em Doug e que estava entrando com uma ordem de restrição para mantê-lo longe de Andrea. Disse também que estava me ligando para garantir que eu soubesse que o padrão de comportamento de Doug não se limitava a Ruth. Contei a Melissa tudo o que tinha acontecido com Ruth. Melissa disse que gostaria de ter sabido disso antes. Ela disse que, durante o casamento, já havia sinais de que Doug tinha problemas com limites, mas que ela os ignorou. Disse que Doug costumava fazer comentários sobre meninas adolescentes que ela achava que eram brincadeiras, mas que agora percebe que não eram. Depois de falar com Melissa, sentei com Ruth e contei o que Andrea tinha dito. Ruth começou a chorar e disse que estava muito preocupada por achar que era a única e que talvez tivesse imaginado quão grave tudo tinha sido. Eu disse a ela que não tinha imaginado nada e que foi muito corajosa por ter falado. Joyce disse que precisávamos documentar tudo, caso Doug tentasse alguma retaliação legal. Disse também que deveríamos considerar fazer um boletim de ocorrência apenas para deixar tudo registrado, mesmo que não resultasse em nada. Liguei para um advogado para saber quais eram nossas opções. O advogado disse que, sem contato físico ou provas explícitas, um registro na polícia talvez não levasse a acusações formais, mas criaria um histórico. Disse também que, se meus pais tentassem entrar com pedido de direito de visita dos avós, as acusações contra Doug jogariam a nosso favor, já que meus pais o defenderam. Atualização 3. Na semana passada, tudo chegou a um ponto crítico.
Meus pais apareceram na nossa casa sem avisar. Meu pai disse que queriam ver as crianças e que eu não tinha o direito de mantê-los afastados. Eu disse que eles tinham escolhido defender Doug em vez de proteger Ruth, e que a consequência disso era perder o acesso à nossa família. Minha mãe disse que Doug não tinha feito nada de errado e que todos nós tínhamos nos voltado contra ele por causa de mentiras e mal-entendidos. Eu disse que, se ela realmente acreditava nisso, então não havia mais nada a ser discutido. Meu pai disse que eu me arrependeria de afastá-los e que Ruth e Zachary precisavam dos avós. Ruth estava no andar de cima e ouviu as vozes. Ela desceu e viu meus pais na entrada. Minha mãe tentou ir até ela, mas eu me coloquei no meio. Minha mãe disse que só queria abraçar a neta. Ruth disse que não queria vê-los se eles ainda estivessem apoiando Doug. Meu pai disse que Ruth precisava contar a verdade sobre o que realmente tinha acontecido. Ruth olhou para ele e disse que já tinha contado a verdade e que sentia muito por eles não acreditarem nela. Minha mãe disse que acreditava que Ruth tinha se sentido desconfortável, mas que isso não significava que Doug tivesse feito algo errado. Ruth disse que isso era o mesmo que chamá-la de mentirosa e voltou para o quarto. Minha mãe começou a chorar e disse que eu tinha colocado Ruth contra eles. Eu mandei que fossem embora e que não voltassem até estarem prontos para pedir desculpas a Ruth. Meu pai disse que não havia nada pelo que pedir desculpas. Eles foram embora. No dia seguinte, Evelyn me ligou e disse que nossos pais estavam ligando sem parar, tentando fazê-la mudar de opinião sobre Doug. Ela disse que finalmente disse a eles que, se não conseguissem enxergar o comportamento de Doug pelo que realmente era, ela também não os queria perto dos filhos dela. Disse que nossa mãe falou que os dois filhos tinham se voltado contra ela e que não nos reconhecia mais. Doug me enviou um e-mail longo na semana passada. Nele, disse que eu tinha arruinado a vida dele e destruído o relacionamento com a própria filha. Disse que Melissa tinha conseguido uma ordem de restrição e que Andrea se recusava a vê-lo. Disse que tudo isso se baseava em mentiras que tinham começado. Disse que Ruth tinha manipulado todos nós e que um dia a verdade viria à tona. Disse que esperava que eu conseguisse viver comigo mesmo quando percebesse que estava errado. Eu não respondi ao e-mail. Joyce disse que responder só daria mais munição a ele. Ontem, Melissa ligou e disse que Andrea tinha começado a fazer terapia. A terapeuta pediu que Andrea tentasse se lembrar de outras situações em que Doug a tivesse deixado desconfortável. Andrea lembrou que Doug costumava mandar mensagens tarde da noite perguntando o que ela estava vestindo e o que estava fazendo. Ela achava que era apenas o pai querendo saber como ela estava, mas a terapeuta disse que esse tipo de pergunta não era normal. Melissa disse que iria entregar os registros do celular de Andrea ao advogado. Disse que, mesmo que não resultasse em nada criminal, pelo menos haveria documentação do padrão de comportamento de Doug. Joyce e eu conversamos sobre a possibilidade de nos mudarmos. Moramos em uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Joyce disse que se preocupava com a possibilidade de Ruth encontrar Doug ou meus pais. Eu disse que não queria tirar as crianças de onde estão, mas que consideraríamos isso se as coisas piorassem. Por enquanto, estamos focados em Ruth e Zachary. Ruth tem estado mais quieta do que o normal, mas voltou a tocar violão, algo que tinha parado desde que tudo isso começou. Zachary continua perguntando quando vamos ver a vovó e o vovô, e seguimos dizendo que eles estão dando um tempo das visitas. Evelyn vem à nossa casa uma vez por semana. Ela disse que o relacionamento dela com Tom, na verdade, ficou mais forte por causa de como lidaram com o fato de ele inicialmente ter minimizado a situação. Disse que Tom pediu desculpas a Ruth por não ter acreditado nela logo de cara. Eu não tenho mais relacionamento com meus pais. Eles enviam cartões de aniversário para as crianças, mas não respondemos. Doug se mudou para outra cidade, a cerca de 1 hora daqui. Ouvi pela Evelyn que ele anda dizendo por aí que inventamos mentiras sobre ele para expulsá-lo da família. Não me arrependo de nada. Meu dever era proteger Ruth, e foi isso que fiz. A família que eu achava que tinha não existe mais, mas a família que eu tenho dentro desta casa, com Joyce, Ruth e Zachary, é o que importa. Estamos descobrindo agora como é o nosso novo normal, sem o drama da família extensa.